que brilha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aqui Pode Brilhar Cast. E hoje a gente está com uma convidada que está nos dando a honra, primeira honra, de brilhar aqui em público com a gente. Vou deixar minha querida Leninha apresentá-la, então. Assim, eu faço questão hoje de falar, porque assim, muitas pessoas terão inveja desse momento, porque poucas conseguiram esse fato. E nós de trazer conseguimos. essa mulher aqui, acho que a gente conseguiu, porque a Arícia, como os grandes seres humanos, um dos grandes seres humanos, assim, fortes, eles se satisfazem neles, né? Ela não precisa, igual a gente, de aparecer, né? Tipo assim... Então, não, mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que a gente vive uma era das redes sociais que a gente perde com o silêncio dos bons. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez e repito. A gente precisa que essas pessoas diferenciadas, como essa mulher que está aqui, elas apareçam, porque elas não podem ficar guardadas. E eu gosto desse olhar da rede social, que apresenta isso para o mundo. Então, assim, eu estou muito emocionada de ter ela aqui, porque tem muito tempo que eu fico cantando, ela se acalme. Realmente, ela tem uma agenda muito importante, ela tem um compromisso muito grande com... É uma mãe também, que a gente tem isso, mas com os pacientes dela. Então, sobra pouco tempo. Então, Arícia, primeiro, muito obrigada por você estar aqui. Esse brilho nos olhos só começou, gente, porque prepare-se, vamos chorar. E eu queria falar uma coisa, porque como eu gosto de envolver... a gente fala para profissionais de saúde e para pacientes. E eu gosto de linkar, né? Porque somos profissionais de saúde. E o nosso propósito, meu e da Sasha, desde o começo é assim. Quando a gente fica na competição por status, a gente perde a oportunidade de colaborar. E a gente precisa colaborar. Essa é a ideia de quem está aqui, dar as mãos. Seja você quem for na área da saúde, mas que a gente dá a mão, porque o nosso propósito maior é o nosso paciente, é o ser humano, é cuidar de gente. Agora eu vou deixar você se apresentar. Quem é você? Em primeiro lugar, quero te agradecer muito por não desistir de mim. Foi tanto tempo, né, Leninha, até finalmente a gente conseguir estar aqui. Quero te agradecer também, Sasha, por me receber. E, como você falou, nossa história vem de muito tempo, né, Leninha? E eu acho que além dela ser antiga, né, ela é uma história muito forte, né? E é interessante, como eu falo, que o consultório, para mim, é um lugar tão especial que muitos dos meus grandes amigos são feitos lá. E você é uma dessas pessoas. Então, gente, vocês preparem que eu vou chorar muito hoje. Eu vou levar um pouco de leveza, que eu gosto das minhas mensagens que eu mando para ela, né? Eu falo assim, não morra antes de mim. Eu viro e mexe, eu mando, Arícia, pelo amor de Deus, vamos para esse projeto aqui. Aí eu mando a foto de uma mulher, ela fala assim, nessa encarnação? Ela é super sincera, entendeu? Então, as nossas conversas, eu queria trazer um pouco de leveza pra gente deixar pra gente chorar só no final. No finalzinho. Oh, isso meu aí. Deus, aí já tô ficando emocionada, gente. Eu queria trabalhar um tema, assim, eu fiz um vídeo no Instagram, isso é uma história pessoal, é um lugar aqui que a gente se abre, eu me exponho, mas não me importo de me expor, principalmente porque eu venci essa batalha com a ajuda dela. Então, mas eu gostaria de falar dele, porque ele chamou a atenção de muita gente. Eu acho que muita gente, principalmente mulheres, vivem isso, que são os transtornos alimentares, né? Eu tenho uma história longa disso, que eu comecei... Por isso que eu conheci ela, tipo, 15 anos de idade. Sempre fui magra, mas com a cabeça achando que eu estava gorda, né? Nunca tinha. Então, era uma coisa totalmente psicológica. Enfim. Mas sempre gostei muito de exercício. Venho de uma família que faz muito exercício. É cultural. Só que eu não queria comer carboidrato, porque eu queria ficar seca. E a Arícia, a gente se conheceu muito nova, depois eu passei por excelentes nutricionistas, sempre tive uma nutricionista, a alimentação para mim é meu remédio, eu sou muito apegada a isso, ela tem tudo a ver com a potência que eu quero dar, com tudo que eu quero dar nessa vida, eu acho que tem a ver com como eu me alimento, e o transtorno alimentar sempre viveu em mim. Aí um dia, ela estava morando nos Estados Unidos, porque ela é chique, bem, não sei se ela vai falar, mas ela trabalhava lá. A pessoa... Esses são os convidados que esse podcast merece. Sim. E a gente fazendo uma consulta online, dá para fazer uma consulta online? Ela dá.
eu estou sentindo uma dormência na perna que não passava. Lembra disso? Eu vou te contar, então. Então me conta, essa parte eu não lembro. A Arise é nutricionista. Isso. É porque o plano era se apresentar. Ai, gente, Deixa é ele se apresentar. verdade. Tá bom. Nossa. Vai. Eu não me apresentei, eu fiquei tão Elas estão muito emocionada. emocionadas, eu vou colocar ordem nessa mesa, Obrigada, tá? amiga. Olha, vai lá. Ai, Hoje eu tenho gente. Então, me apresentando Se agora, né? apresenta pra gente conhecer. Eu sou nutricionista. Sou nutricionista especialista em esporte, é a minha formação, minha vocação, minha paixão. E claro que, como toda nutricionista, trabalho com emagrecimento e estética, que é o principal que as pessoas buscam. Mais buscam, né? E comecei minha carreira, na verdade, na nutrição clínica, então isso me dá uma certa experiência. E como eu brinco que eu e meus pacientes assim, já vivemos há mais tempo, muitos dos meus pacientes já desenvolveram algum tipo de doença. E aí eu acabei me voltando de novo para a clínica para ajudar as pessoas que têm aparecido muitos casos de câncer ou de doença diverticular, doenças do intestino. Então, eu acabei voltando para essa que tinha sido minha formação inicial. Mas os atletas, os fissurados por treino, são a minha vocação, né? Assim, a minha paixão. Por isso Que a Leninha Leninha foi agora até vai você, fazer essa atleta sentido. que senta ao meu lado, minha inspiração. Isso, Vamos uma fazer inspiração. Na Então, verdade, agora- eu estava querendo fazer uma prova de triatlon. Eu já tinha feito 2 meias. Eu falei, agora eu quero fazer um triatlon na vida. E depois eu aposento essa carreira de esportista, que na verdade é dentista. Aí eu falei, Arice, eu tô querendo. Ela falou assim, então vamos fazer um exame. Eu senti uma dormência na perna. E fiz vários exames e ninguém identificou. E ela me pediu uma densitometria de corpo inteiro. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. E ela descobriu uma sarcopenia, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí, eu falo assim, que ela... Quando a gente está com o paciente, aí eu vou para os profissionais de saúde, a gente tem que perceber se ele está aberto à negociação. Perfeito. Então, eu acho que a Arícia me pegou num momento que eu tive que ficar aberta à negociação, porque, de fato, eu causei um dano no meu corpo, pelo excesso de exercício e falta de carboidratos. Isso foi causado por mim. Foi uma construção minha. E aí, as outras nutricionistas não me pegaram nessa abertura. Então, não é que elas fossem ruins, é que a gente precisa estar aberto. Aí eu me lembro, sabe aqueles robozinhos, não é de sua época, você é muito nova. Antigamente a gente dava corda nos brinquedinhos e soltava ele, e aí ele ficava no meio da parede e ele ia ficar até acabar. Eu acho que eu tive que acabar a corda. Aí entrou você e falou assim, para, você tá louca, você tá doente, com muita serenidade. Não, você tá doente. Então, sua massa muscular é de uma mulher de 60 anos que nunca praticou nada. Essa foi sua fala. E aí me foi lá pro... Nossa. Então, vamos tratar. Agora, não é o caso de estética, de barriga dividida, de ficar com seca, é caso de tratamento, de doença. E aí, a gente começou esse processo, enfim. Então, esse olhar da Arícia, porque quando a gente está nesse lugar de não negociação, existe uma autossabotagem ali dentro da gente que a gente só quer sair daquela cena. E eu acho que o bonito dela é isso. Ela percebe, com sutileza, ela... E já vou finalizar para você entrar nisso aí e falar um pouco disso, porque acho que isso é bacana, porque isso está acontecendo, porque eu fiz dieta low carb. Para mim, ela não era boa. E para mim, não é que é para todo mundo ela é ruim, não. Mas eu só queria finalizar que vira e mexe, eu volto para esse lugar, né? Os transtornos alimentares têm esse problema. Eles não se curam, assim. Eles têm controle. Eu tô controlada. Aí eu chego na consulta com ela e falo assim, então, vamos baixar esse índice de gordura? Aí eu percebo pelo olhar dela, ela me olha assim, eu penso assim, agora meu delírio está saindo do controle. Entendi. Eu acho que a gente precisa de profissionais que percebem o nosso delírio só com o olhar. Tá bom, Arícia, entendi, tá tudo certo. Voltemos a ter colesterol baixo e saúde apenas. Mas eu queria que você falasse disso, desse lugar, dessa busca pela estética. Porque por trás dessa Leninha que gosta de exercício também tem aquela saga por estar super bem
E sendo galinha caipira, né? Você sabe que eu não uso nada, ela sabe que eu morro de medo. É mais difícil, né, Arícia? Putz. É mais Vou difícil. deixar você falar. Mas então, essa questão da sarcopenia, Leninha, é tão interessante que hoje eu estava aqui esperando por vocês e recebi um laudo de uma paciente que acabou de fazer a densitometria e está com uma sarcopenia muito grave, talvez Fala uma das mais graves. Isso. É verdade. É. A sarcopenia é uma deficiência de massa magra funcional. É quando você perde tanta massa muscular que isso vai se tornando incapacitante. Então, claro que uma sarcopenia leve, a Leninha chegou com uma sarcopenia leve. Inconcebível para ela, que fazia musculação e treinava desde que eu a conheço, mas ela conta que desde criança. Então, não faz o menor sentido uma pessoa que treina desde criança não ter massa muscular funcional. Ter uma perda de massa muscular que começa a prejudicar o desempenho dela em atividades cotidianas, não é só no esporte. Gente, eu tenho que fazer esse exame. Tem que fazer esse exame. Nossa, vai ficar difícil depois do podcast, tudo tem que fazer. Deus, eu tenho que fazer. Não, mas deixa eu te falar, só fazer um adendo. A sarcopenia já começou a desenvolver uma osteopenia em mim, que eu não tenho característica de osteoporose na família. Sim. Então, a sarcopenia já levou um problema ósseo. Então, a sarcopenia, ela pode, como um dos fatores, desencadear uma perda óssea associada. Porque para você ter ossos fortes, você precisa ter músculos fortes. Para sustentar a parte óssea. Para sustentar a parte óssea. E os ossos, eles dependem tanto de uma alimentação quanto dos exercícios para que eles estejam fortes. Claro que você tem problemas de saúde que podem levar a uma osteopenia, uma osteoporose precoce. Você tem fatores familiares, mas como a Leninha falou, ela não tinha nenhuma das coisas. Não. Então, e extremamente ativa, não justificava aquilo. E aí, essa perda de massa muscular, ela é muito presente em mulheres muito vaidosas e que gostam de ser muito magras. E aí eu falo, gente, eu gosto muito de ser magra, né? Eu preciso ser vaidosa como minha amiga Leninha, mas, por enquanto, eu estou satisfeita em ser magra, né? Então, e a maioria das mulheres que me procuram quer ser muito magra. E aí, esse exame eu comecei a pedir depois que eu me mudei para os Estados Unidos, porque não tinha como eu fazer mais a avaliação. E esse é o exame que sempre foi utilizado em todas as pesquisas, toda a metodologia científica para ver se uma dieta deu certo para perder gordura, ganhar massa muscular, que é bem classificada na ciência, ela utiliza o DEXA. Antigamente, então, isso ficava para a gente como sendo uma coisa muito inatingível, e agora todos os convênios pagam. Então, ele é um exame extremamente acessível. E ele dá para a gente, muito melhor do que dobra cutânea ou bioimpedância, essa composição corporal, e dá para a gente essa questão da massa magra, se eu tenho uma massa magra funcional ou não. Além disso, ele também dá para a gente... Não estou fazendo propaganda do exame. Não sou dona da clínica que faz o exame. Não, Mas é porque é importante. É super útil. É uma ferramenta muito boa e dá para a gente também avaliar se a pessoa tem presença de gordura visceral. E sabe aquelas gordurinhas assim do culotinho, assim, Sei. atrás do bumbum, sei. sabe? Gente, vocês sabem qual é essa gordurinha? Mas a gente sabe. A gente Não conhece porque a tem, gente né? vê nos livros. Só dos livros, né, Sasha? Então, esse exame dá para a gente ver gorduras que a gente não vê em outros lugares. Então, recentemente, uma paciente chegou no consultório falando que esse exame é do capeta. Porque Imagina mesmo. Eu até sei que paciente você até sabe, né? quem falou isso. Porque ele mostra um percentual de gordura bem maior do que o que a gente vê pelas outras metodologias. E ele mostra para a gente também essa questão da sarcopenia. Então, se você está tendo essa perda, mostra. E aí, mesmo que a pessoa tenha me buscado como uma profissional para estética, né, ela quer emagrecer, o meu compromisso é com a ciência e com a saúde. Com a saúde. Né? Como a Leninha falou lindamente, assim, é com o desenvolvimento da pessoa, né? É com o ser humano como um todo. Então,
quando eu olho essa pessoa, a gente começa a identificar os transtornos alimentares, que para quem trabalha com isso, é muito claro. Para quem às vezes está vivendo o transtorno alimentar, isso não está claro, porque pela sociedade ela está sendo aplaudida, porque ela está linda, porque ela está definida. Então, está sendo validada, tá a pessoa sendo se sente bem, se enxerga bem. Na verdade, é o olhar externo, né? Exatamente. E aí, hoje, como vocês estão falando, essa questão das mídias sociais, a pessoa posta que ela está bonita, posta a barriga de tanquinho, posta tudo isso. E isso vai fazendo com que ela tenha a confirmação de que ela está no caminho certo. E, como a Leninha falou, a gente depende muito da abertura do paciente. E você, eu como profissional de saúde, vocês como profissional de saúde, quando a gente vai falar alguma coisa para o paciente que ele não quer ouvir, isso exige de nós muita coragem. E exige de nós muito amor, eu acho. Muito amor. Porque se eu estou preocupada em manter o paciente, se o que me interessa é o meu extrato bancário, se o que me interessa é o paciente sair falando que ele gostou de mim, eu posso dizer aquilo que ele quer ouvir. E aí eu rompo completamente com as questões da ética, do meu compromisso com a saúde daquela pessoa e meu compromisso com aquela pessoa. Porque eu falo, nenhuma pessoa pode pagar o valor da minha consulta para ela ouvir o que ela quer. Ela tem que ir no meu consultório para que ela receba de mim a minha competência técnica e humana no máximo que eu tenho. Nossa, olha, você falou uma coisa agora que tocou no fundo da minha alma. No mesmo formato de pensamento e propósito que eu tenho para com os meus pacientes, assim como eu tenho para os alunos que eu ensino, que são profissionais de saúde, que irão atender outras pessoas. Então, passar isso que você falou para outros profissionais terem a mesma visão e o mesmo olhar de que a gente precisa enxergar o paciente na totalidade e ter a sensibilidade de verdadeiramente, porque aí eu acho que é, combinando com o que você falou, pensar ainda mais na missão saúde do paciente. E aí entra muito em conflito com que a mídia quer hoje dos profissionais autônomos, né? E que os profissionais entram nessa exigência. Eu preciso vender, eu preciso faturar, eu preciso mostrar resultado. E vai mostrar as barrigas de tanquinho e tal, mencionando esse exemplo de vocês que eu achei lindo, fantástico. Vocês precisam escrever um livro sobre isso. Mas que é importante enxergar lá além. A gente vai fazer uma hashtag. Mostra o Dexa. Mostra o Dexa. Sua barriga eu já vi, agora eu quero ver o Dexa gostou. Vamos ver se esse Dexa está combinando com a sua barriga. Quantos pacientes chegam no consultório hoje falando, eu vim aqui porque eu quero isso. Opa, peraí. E eu faço uma brincadeira, Aris, e vou trazer aqui quem é meu aluno conhece. Bem, assim, picante, mas para trazer uma consciência para os profissionais. Se um paciente tem câncer, hoje, ele chega no oncologista e fala assim, doutor, bom dia, eu tenho câncer e eu vim aqui porque eu estou querendo fazer uma quimioterapia. Você me prescreve, por favor? Não, para. Não é assim, gente. Então, por que em outras especialidades não ter essa abertura? Ou o profissional, com o nível de consciência técnico que tem, trazer o paciente um pouco para esse lugar? Para o real. Para o real. Adequar a expectativa, a realidade, olhar para o paciente como um todo e, de fato, ser um profissional da saúde. Exatamente. Gente, é uma luta diária. Eu fico vendo, assim, uma pessoa que eu encontrei aqui, não vou falar para não expor, mas falou assim para mim, eu estou doido para fazer lentes, mas Sasha já me falou que você vai me desanimar. Eu falei, claro que eu vou. Dentes naturais, não tem sentido. Mas ele vai para casa, é igual quando eu falo, Larissa, vamos ficar com a barriga tanque. Leninha,
calma, a gente fica sem músculos nesse momento. Mas eu vou para casa querendo a barriga dividida. Mas aí, não, mas espera aí, o que é melhor para mim? É a apresentação dos prós e dos contras. Ok, você quer ir por esse caminho? Você vai. Mas deixa eu te falar, vão ter as consequências. É igual pegar um dente, igual aquela pessoa que me perguntou, você não estava aqui. E deixa eu te falar, para mim é crime. Um dente natural é crime, né? E eu não cometo crimes. Mas eu vou te apresentar. Você pode... Eu falei assim, não, talvez eu cometa algum crime. mas esse não. Assim, ó, eu vou te apresentar as consequências. Se você decidir ir por esse caminho, tá tudo certo, mas não é comigo. Exato. Tá tudo certo. Você pode ir. Que a gente também pode e deve fazer enquanto profissional. Por isso que eu acho que essa questão da gente ter compromisso com o que a pessoa precisa e não necessariamente com o que ela quer, tem que ser maior. Tem que ser maior. E eu acho que isso também passa por muita coisa, né? Assim, você tem que ter uma experiência. Né? Então, eu falo que a Arícia de 2000, do ano 2000, ela jamais teria tido coragem de falar com a Leninha da forma que a Arícia falou em 2019 ou 2020. Foi antes da pandemia, menina. Foi 2019. Então, eu não teria a mesma convicção de falar para ela, isso aqui é um diagnóstico, é isso que está acontecendo. Ainda que o seu desejo seja outro, né, é isso aqui. E, nesse sentido, falando sobre essa questão da saúde, eu considero também muito importante a gente falar o que é saúde, a gente relembrar, né? Assim, como a gente está falando para profissionais de saúde também e para a audiência de vocês, né, os pacientes em geral. O conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde diz que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não a ausência de doença. Então, quando chega um paciente no meu consultório com a dieta sem glúten, sem lactose, sem tudo, não pode comer nada do que ele comeu a vida inteira, eu tenho certeza que esse paciente não tem saúde. Porque se ele vai a um almoço, ele não pode comer nada do que é servido. Se ele vai a um aniversário, ele não pode comer nada do que é servido. Então, como é que está a qualidade de vida social dessa pessoa? Como é que está a saúde mental de alguém que olha para o alimento com medo? Então, existe hoje um terrorismo nutricional. Então, assim, quanto mais eu digo que não pode, que tal alimento inflama, que tal alimento faz mal, ou que se você não comer aquilo, você vai morrer. Domingo eu estava rindo, eu fui num almoço. É desse jeito. Eu estava num almoço e aí um casal, o marido falando, não, porque agora eu vou no supermercado, tem um aplicativo que eu tenho que escanear, porque se eu chegar com um produto que não foi aprovado pelo aplicativo, minha mulher não deixa a comida entrar dentro de casa. Isso aí. Então, porque o aplicativo vai dizer qual tipo de corante, qual tipo de conservante, se aquilo dá câncer, se aquilo dá aquilo. E aí, assim, não faço apologia de uso de industrializado, não é sobre isso, mas é ter uma vida real. Equilíbrio. Eu cresci comendo arroz com feijão e carne moída, né, Leninha? Que a Leninha esses dias postou. Ela postou a fotinha. Eu amo. Gente, por que eu não posso comer arroz? Aí começaram a falar que a batata doce é maravilhosa e não sei o quê. E as pacientes chegam no consultório achando que batata doce tem menos caloria que arroz, ou que tem menos caloria que batata inglesa. E batata inglesa é bem menos calórico do que a batata doce. Então, assim, a loucura, né? Assim, a força louca. E aí eu vejo assim, essa coisa do alimento industrializado. Claro, eu prefiro comer uma comida fresca, e por todos os motivos. Eu prefiro que as minhas filhas comam comida fresca. Mas quando eu falo para você, por exemplo, que às 16h você tem que comer uma salada de frutas que você acabou de picar todos os ingredientes que você comprou sem agrotóxico, que eles eram orgânicos, qual a viabilidade disso acontecer? Zero.
tem como. Gente, a vida real, eu preciso incrementar com aquilo que é saudável, aquilo que é vida, aquilo que é da minha rotina. Que dá para ser feito. Que dá para ser feito. Por outro lado, esses dias me marcaram no Instagram falando assim que conhecer todos os lançamentos de todos os produtos da nutrição e que é muito importante tudo. Eu fiquei pensando, gente, então a nutrição é ditada pela indústria. A indústria diz aquilo que o meu paciente precisa comer, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa nessa área da nutrição hoje que é muito falsa, que é muita... Invenção de moda. Invenção de moda. Eu falei. Isso. Mas é porque Pronto, falei, né? Sim. Pronto, falei do leve. É isso. Então, assim, gente, a nutrição é uma coisa natural. Natural. Porque é alimento, a gente precisa nutrir nosso corpo para sobreviver, para respirar, para pensar, para dormir bem, não é? Para ter uma saúde melhor, para você ter uma recuperação melhor, né? Até eu passei recentemente por uma cirurgia e no mesmo dia fizemos eu e uma menina de 28 anos, a mesma cirurgia. E nós fizemos os curativos com a médica depois, juntas, assim, divididas por uma coisinha. Um biombozinho, praticamente. Era uma paredezinha, mas que a gente conseguiu ouvir. E foi muito surpreendente para mim, porque na segunda vez que eu fui fazer o curativo, a médica falou, Arissa, você está ótima, você pode voltar a trabalhar hoje à tarde. Tinha 5 dias que eu tinha feito a cirurgia, hoje à tarde online, e a partir de segunda, presencial. E a menina de 28 anos, a médica, não, olha, sua cicatrização não está boa, você precisa mudar isso, isso e isso, e sexta-feira você volta aqui. Então, a minha alimentação não é perfeita. Né? Assim, eu tomo sorvete, como batata frita, eu faço as coisas que todo mundo gosta de fazer. Né? Mas, em regra, eu tenho uma alimentação nutritiva, uma alimentação rica em nutrientes. E quanto mais eu trabalho e eu vivo, né, na minha vida diária, eu vejo o quanto essa construção faz com que um corpo bem mais velho do que uma menina de 28 tenha uma regeneração, uma capacidade de cicatrização. Acho que tem todo um conjunto de coisas, né, que ajudam a gente a se recuperar. Mas a gente tem que confirmar e validar a importância do aspecto nutricional. Uma vez você me falou uma coisa que eu gostei demais, eu não esqueci. Que eu perguntei assim, cóccas era um grande problema? Porque assim, eu amo, assim, eu chego a abrir a lata, já fico feliz. Inclusive, eu cortei um cheiro, eu estava muito dependente. Eu cortei, você está mandando em mim, eu maravilhoso. não aceito. Eu falei para a garrafa, você está mandando em mim, eu não aceito. Quem manda sou eu. Parei, sem brincadeira, voltei semana para depois de 4 meses. Só para a Coca não mandar em você. Para ela entender quem manda. A gente tem que colocar... Totalmente louca, totalmente assumo. Mas você me falou uma coisa que eu brinquei, a gente estava na fazenda, eu falei isso para você falou, Leninha, eu vejo que é muito mais importante o que você coloca do que o que você tira. Eu gostei muito disso, assim, o dia a dia que volta lá para o Maurício, para o dinheiro, a constância, o grosso. Eu acho isso. Então, assim, com esse negócio de distúrbio alimentar, eu gosto muito de falar isso, porque, gente, quantas pessoas chegaram em mim em off, falei, Leninha, deixa eu te falar, eu também. Mas quem fala? Não, é igual o exame, ninguém mostra o DEXA. Ninguém mostra o DEXA, só a barriga de tanquinho. Não, então, eu volto mesmo, sob tratamento, assim, eternamente. E um dos gatilhos que me levam para esse lugar da compulsão é o doce, né? Então, fugi dele totalmente. Eu não tenho doces em casa, não tenho açúcar em casa. E aí, eu lembro da Arissa falar assim, deixa eu te falar uma coisa. No domingo, você vai sentar com a sua família, escolher um doce. E comer com eles. Eu falei, não, tem um monte de doce light que eu gosto. Não, Leninha, você não entendeu. Eu quero um gorduroso, doce verdadeiro. Olha que legal. Porque eu preciso trabalhar isso também, porque eu vou me distanciar. Esse negócio da Coca Zero, eu não tô brincando, gente, é sério. Eu dei um tempo no nosso relacionamento e agora eu voltei, mas bem menos. Nosso relacionamento tá mais maduro. Tá mais maduro. Não fico mais feliz na hora que eu abro. Eu vi sem você.
não tô brincando, é Não, sério. Eu assim, sei que é sério. Ela se conhece, que é sério. Os meus delírios Não, estão... eu tô duvidando. Mas olha só que legal, ouvir vocês contando toda essa história e trazendo muito isso que você colocou aqui agora, dessa busca incessante e do aplauso, né, da validação do outro na rede social pela saúde estética. E aí eu, como, né, profissional da área da estética, eu fico também um pouco assustada com o que as pessoas no inverso começam a fazer com elas mesmas. O que isso quer dizer? Eu não busquei hoje um profissional, né, nem de saúde, nem de nutrição, nem de estética, mas com o mental, porque ela não consegue ter o que a mídia aplaude. Então, por exemplo, se ela está lá num sobrepeso, entendeu? Eu não tenho aquilo ali. Então, ela começa a entrar, né, no conceito de saúde que envolve a parte do mental, num surto mesmo. Eu não alcanço, eu não consigo. E aí ela vai para o exagero do excesso de comida. E aí eu escuto muito, puxando o gancho do arroz que você falou. Nossa, não, assim, agora eu tô super bem, sabe? Ó, 1 ano sem comer arroz. Aí eu olho assim, eu falo, gente, como é que é? A pessoa, ela tá buscando ficar saudável, tirando alguma coisa, porque ela está sofrendo, porque ela não consegue atingir o que a sociedade está aplaudindo como lindo. Então, ela está num sofrimento, numa ausência, e se vangloriando que está sem um arroz. Isso é muito louco, gente. É muito louco. E é tão interessante quando você fala isso, desse distanciamento entre o que eu quero e o que eu consigo atingir, do tanto que isso adoece. Muito. Esse tempo que eu trabalhei nos Estados Unidos, eu aprendi um conceito que ele já era antigo dentro da psicologia, mas que eu, nutricionista, não conhecia, que é o conceito da autoeficácia. Então, ele é um conceito muito curioso, porque ele diz daquilo que a pessoa consegue cumprir, aquilo que ela consegue accomplish, que é conquistar. Né? Aquilo que ela consegue, que ela pretende, que ela... Não tem uma palavra assim exatamente. Que ela almeja alcançar. Que ela almeja e consegue. Então, por exemplo, a Leninha queria me trazer aqui. E ela conseguiu. Então, a autoeficácia da Leninha, ó, lá em cima. A Leninha quer treinar e ficar magra. Ela conseguiu. Mais uma coisa que ela tem autoeficácia. A Leninha tem um casamento de muitos anos com um homem que ela ama. Outro ponto. A Leninha tem uma filha que passou... Olha, eu falando tudo da Leninha aqui, né? Nem sei, gente. Pode falar. Ela tem uma filha que acabou de passar numa faculdade super concorrida, de primeira, do jeito que ela queria, né? Assim, sem precisar do cursinho. Ela tem um filho que virou a chave e está conquistando o mundo dos estudos. Então, assim, quantas coisas a Leninha conseguiu conquistar. Essa autoeficácia que a Leninha tem por ter conquistado essas coisas, dá para ela a força que ela precisa para conquistar outras coisas. Incrível. Então, o que eu comecei a perceber? Que aquela pessoa que tem uma condição financeira, intelectual, uma formação mais precária, essa pessoa, muitas vezes, não consegue emagrecer. Porque ela sente que ela não tem dentro de si as ferramentas para superar aquele desafio. Às vezes, a pessoa está numa crise no casamento e ela não consegue emagrecer porque ela não está conseguindo superar aquele momento. Então, a alimentação, ela tem... A alimentação não. O bem-estar físico, o meu corpo, ele tem muita relação em como eu estou me enxergando, por isso a importância do transtorno alimentar, porque a forma como eu me enxergo, nem sempre ela tem uma relação direta com a forma como eu estou, igual a Leninha falou no começo. Totalmente distorcida. Totalmente distorcida. Eu tenho paciente que tem a distorção porque se sente gordo quando está magro, mas eu também tenho paciente que sente a distorção porque ele se sente magro quando ele está com excesso de peso. Então, eu tenho uma paciente que eu propus, ela mora nos Estados Unidos, eu propus para ela emagrecer 25 quilos. E ela achava que ela precisava emagrecer uns 7, 8 no máximo.
Entendeu? Então, essa desconfiguração da lente que eu estou me enxergando também me fez trabalhar de forma mais importante com a balança. E aí a gente fala de um tabu. Sim. Porque balança é tabu para a maioria das mulheres. E durante muitos anos, já que eu estudei tanto essa parte da nutrição e comportamento humano, dos transtornos alimentares, eu também fui contra a balança. E hoje, nos últimos anos, o que eu comecei a perceber? Que às vezes a paciente chega para mim e fala, nossa, eu tô grande, ou eu tô pequena, eu emagreci, ou eu tô inchada na barriga, ou isso, aquilo, e ela não tem coragem de subir na balança. E recentemente eu comecei a falar com uma das minhas pacientes, olha, balança é como extrato bancário. Não adianta você achar que você tem dinheiro no banco se você não pegar o extrato bancário. Se você pegar o extrato bancário e a conta está negativa, você não tem dinheiro no banco mesmo que você pense que tem. E a balança, ela funciona dessa forma. Porque, às vezes, eu penso que eu estou inchada, mas pode ser somente porque o cara me deu uma fechada no trânsito e eu passei muita raiva. Eu estava na porta da escola, veio um cara e buzinou atrás de mim, buscando meu filho. Sabia que a culpa era dele. Você sabia, né, Leninha? Sabia. E aí, na verdade, quando você sobe na balança, tá tudo bem, obrigada. E aí, essa paciente minha falou, Arice, mas eu não dou conta, eu não quero nem saber meu peso hoje. Eu falei, vamos tentar, vamos fazer um compromisso? Gente, ela emagreceu mais de 4 quilos e não conseguia ver que ela tinha emagrecido nada. Por quê? Porque ela está tão distante do que é o ideal dela que ela não conseguia visualizar. Então, existem coisas que a gente precisa usar como parâmetros de métricas reais, porque a Leninha treinava musculação e achava que ela tinha muito músculo. Quando fez um exame real, viu que ela tinha sarcopenia. Então, essa paciente achou que ela continuava tão grande como ela estava se sentindo. Subiu na balança, já tinha emagrecido 4 quilos. Então, por que eu preciso florear, né? Esses dias alguém postou não lembro mais nem sobre o que era, mas falando assim, o básico bem feito é o que faz diferença. Gente, Só isso. Só isso. É só isso que a gente precisa. Dentro da nutrição, eu falo, eu trabalho contra mim mesma, né? Porque eu falo para as pessoas que se comer igual a avó falava, não precisa vir, vai dar tudo certo. É isso aí. Então, assim, é muito mais simples. Agora, se o meu interesse é captar cliente e aluno, eu vou complicar. Eu vou começar a falar para o paciente que ele não precisa chupar jabuticaba, que ele tem que ingerir o componente fenólico presente naquela fruta, entendeu? Eu vou falar um nome difícil só para parecer que eu sei mais do que o outro. Eu fui professora de bioquímica na universidade por muitos anos. Eu fui monitora de bioquímica 4 anos durante a minha graduação, que o curso são 5. Eu amo bioquímica, mas você nunca me viu falar um termo bioquímico para você? Nunca. Qual o sentido de eu falar para uma pessoa quais os componentes bioquímicos que tem naquele alimento? Se só o que eu quero é que ela pegue uma ameixa, mastiga e engula. Né? Só isso. Então... Você quer perguntar mais alguma coisa? Gente, vocês viram que... Deus me livre, a gente vai ficar aqui até amanhã. A gente fala. Eu falo mas muito, eu gente. gostaria de... Você quer... É porque é incrível mesmo, né? Trazer esse conhecimento seu para a gente começar. É porque eu tô aqui ouvindo você falando e pensando, nossa, gente, os negócios que eu como, o que tá faltando de comer, o que eu não tô comendo. E só trazendo aqui um pouco da minha realidade, né? Linkado com o trabalho, com a sua vivência, com a sua rotina, como adaptar. Eu tenho ouvido muito nos últimos meses, nossa, o que foi? Está magra demais. E as pessoas, elas tendem, né, a apontar no outro, talvez, sei lá o quê, não vou entrar muito nisso. Mas tem saúde, tem bem-estar, tá comendo, tá dormindo, tá feliz, tá pondo no prato que precisa colocar todos os nutrientes, os alimentos.
deixa o outro com a saúde dele e é que o nutricionista gente, que pelo fale amor ou de não Deus. para pedir o exame, que agora até eu quero pedir. Mas para trazer um nível de consciência para quem está nos ouvindo, de se olhar por dentro Sim. e por fora. Sempre. Sim. Eu acho que é importante a gente, antes de fechar, chamar a atenção para os pacientes que nos escutam e para os profissionais que também estão nos escutando, né? Olhar no espelho não só por fora, mas também fazer essa investigação interna e viver simples, de forma Isso, simples. em tudo na vida, né? E aí eu queria levar, porque eu queria finalizar de uma forma assim, quando a gente não tem esse olhar, porque aparentemente é muito fácil, mas é muito difícil ver as nossas sombras, né? Então eu me cerco de pessoas, de profissionais, e aí essa dica eu dou para quem é profissional, que a gente seja um profissional assim, que as pessoas que amam a gente de fato, pai, mãe, irmã, amiga, ama, amor, eles têm muita agenda pra gente. Então, assim, o amor, ele dá uma cegada, assim, né? Então, que a gente precisa de pessoas fora que nos amam. E eu li uma coisa sobre crítica construtiva ontem, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Que a crítica construtiva, de fato, ela existe. Mas ela é feita olho no olho. Você vê amorosidade, você vê propriedade e principalmente, você traz uma solução. Então, Arice, eu queria te dizer que você é uma profissional, você é uma dessas pessoas da minha rede de apoio que eu escuto as críticas construtivas. Eu tenho algumas. As que vêm, tipo essa crítica que veio, eu tampo os ouvidos e penso em outra coisa. Isso não está entrando mais em mim na maioria das vezes. Eu não permito que isso me invada mais. Sim. Eu estou conseguindo construir essa fortaleza que isso não me invada mais. Mesmo porque se alguém falar que eu engordei, antigamente eu tacava a mão, né? Então, hoje em dia eu estou mais controlada. Eu tapo meus ouvidos. Mas eu tenho pessoas na minha rede de relacionamento e profissionais, e você é uma delas, que olham para a gente e falam assim, com amorosidade, você está indo por um caminho errado. E essas pessoas, e a gente tem uma relação profissional, ela nos tira desse círculo que a gente fica dando volta na floresta. E a gente não vai para a luz. Você é uma pessoa que me traz luz. Já te pedi isso. Já te falo isso, faço essas declarações todos os dias. É porque eu verdade, sou muito gente, grata de ter pessoas como você na minha vida. Ela faz. E eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso a profissionais como você. Eu sei que tem vários profissionais. Eu acredito muito na profissão da saúde. Assim, eu acho que tem muita gente boa. Também. A gente só não pode se perder no meio desse comércio, disso tudo. Então, é isso. Então, minha amiga, minha nutricionista, que me chama para o real, eu te agradeço muito. Eu já falei, não morra antes de mim, porque eu preciso de você eternamente. E que a gente se inspire, né, enquanto profissional de saúde, nessa super profissional, nossa convidada que brilhou aqui hoje. Vamos fazer um tintim? Vamos fazer nosso brinde? Você quer agradecer? Quero, gente. Eu quero agradecer muito a vocês duas. Quero agradecer de novo a minha amiga Leninha, que tem contribuído tanto, Leninha, para a minha vida. Especialmente depois que eu voltei dos Estados Unidos. A Leninha é uma profissional incrível, mas ela é uma pessoa mais incrível ainda. Quem tem o privilégio de estar perto dela sabe do que eu estou falando, né, Sasha? Eu sei. Meu Deus, como sei. Ela é uma pessoa incrível. Então, muito obrigada, querida. Muito obrigada por todo o acolhimento, por todo o resultado que você teve, por ter superado a sarcopenia, por ter realmente vencido, né, muitas batalhas contra o transtorno. E um brinde para quem está passando por esse processo e que tenha força para conseguir. E a certeza de que é possível. Que é possível. Então, um brinde a isso. Tintim aqui, Entre nós entre nós e entre vocês. E até o nosso próximo Aqui Pode Brilhar Cast. Yes.